Abra tua Bíblia no livro de Salmos, de número 46. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu quero falar nessa manhã sobre Deus, o verdadeiro refúgio. Deus, o verdadeiro refúgio. O livro de Salmos, meus irmãos, ele é o mais lido da Bíblia, e a Bíblia é o livro mais lido do mundo. O livro de Salmos, quando eu me converti, a gente ia para a escola dominical, ao invés de responder presente, nós dizíamos um versículo da Bíblia, geralmente era do livro de Salmos. Chamava Lucas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí chamava Eliezer, diz um salmo aí, Eliezer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E todo mundo citava um versículo. Geralmente era o de Salmos, porque é mais fácil de lembrar. E às vezes ainda a gente repetia o de que algum irmão tinha falado. Então o livro de Salmos, ele é o livro também mais longo da Bíblia. A palavra Salmos, ela vem do grego psalmos, que significa cânticos, louvores, que ele era cantado com acompanhamento, geralmente com a harpa, tá? O livro de Salmos, ele tem 150 capítulos, são poemas, são cânticos sagrados do povo hebreu. O livro de Salmos, ele tem vários autores. Só Davi escreveu 73 salmos, Asaf 12, os filhos de Corá 9, Salomão escreveu 2 salmos, Emã, que era um músico na corte do rei Davi, escreveu um salmo. Etã, que era neto de Samuel, do profeta Samuel, escreveu também um poema, escreveu um salmo. E também Moisés escreveu um salmo. Mas aproximadamente 50 salmos nós não sabemos quem foi o autor, nos é ocultado isso, mas também não vem ao caso. O maior capítulo da Bíblia está no livro de Salmos. Qual é o capítulo? Quanto? 119. Tem 176 versos. O menor capítulo também está no livro de... Agora diminuiu, Vocês não estão lendo Salmos? Salmo de número 117, ele possui apenas 2 versos. O livro de Salmos também, ele é dividido em 5 livros. Vai do capítulo 1 ao 41, o segundo do 42 ao 72, o terceiro do Salmo 73 ao 89, o quarto livro do Salmo 90 ao 106 e o quinto livro do Salmo 107 ao 150. Então, se você for ler o livro de Salmos, esses cânticos, você vai ver que a ênfase dos salmos é na confiança em Deus, na adoração por quem Deus é e pela bondade que Ele tem para com todos nós. É só uma curiosidade do livro de Salmos. Mas o texto que eu li do Salmo 46, ele tem 3 divisões muito claras, e são essas as 3 divisões que eu quero conversar nessa manhã. Do verso 1 ao 3,
o que o salmista ali, que são os filhos de Corá, que escreveram este salmo, o que ele diz do verso 1 ao 3? Ele diz que Deus é a nossa proteção, que Deus é o nosso refúgio. Então, nesses 3 versos, ele trata da proteção de Deus para com seu povo. Dos versos 4 ao 7, ele está tratando sobre a presença de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio de cada um de nós. E dos versos 8 ao 11, ele está tratando do poder de Deus, daquilo que Deus é capaz de fazer, ou melhor, daquilo que só Deus é capaz de fazer. Este salmo é um dos mais lindos, e este salmo foi o que inspirou o Martinho Lutero a escrever aquele hino tão conhecido, Castelo Forte é o Nosso Deus, um hino muito bonito. Este salmo aqui teve como inspiração para Martinho Lutero escrever aquele hino. Então, do verso 1 ao 3, ele fala da natureza em desordem, da convulsão que tem sobre a terra, dos problemas climáticos, mas ele está dizendo que Deus é refúgio. Qual é a palavra que ele está dizendo para o povo? Não temas. O mar pode se embravecer, os ventos podem soprar, mas a ordem é: eu não temerei. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. No verso 4 ao 7, Jerusalém, ela estava sob ataque. Os invasores estavam tentando dominar. E quando a gente fala em Jerusalém, ela tem 2 significados. Tem a Jerusalém, geograficamente falando, que existe até hoje, e tem a Jerusalém chamada igreja, que somos nós. Então nós estamos sendo frequentemente também atacados, frequentemente atemorizados. Mas qual é a ordem nessa circunstância? Quando as coisas vierem contra nós, quando a igreja for perseguida, quando a igreja for abalada, ele está dizendo: eu não vou ser abalado. Por quê? Porque Deus está no meio dela. Deus está no meio da igreja, então nós não vamos ser abalados. E no verso 8 ao 11, aí muda o cenário. Nós vemos um campo de batalha após uma guerra, onde os instrumentos de guerra viraram sucata, só pó, só areia. E quando nós estivermos nessa situação, qual é a palavra que Deus tem para nós? Eu não vou lutar, porque Deus já venceu a guerra. Então, quando as guerras, as dificuldades baterem na nossa porta, saiba: eu não vou lutar, porque Deus já venceu a guerra. Amém? Então, basicamente são essas as divisões que nós temos no Salmo de número 46. Então eu quero trazer agora, de maneira mais minuciosa, o que então este salmo ele pode ser aplicado sobre a nossa vida. Então nós vamos falar sobre a proteção de Deus, que é do verso 1 ao 3. O verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando diz que Deus é o nosso refúgio, o que é que o salmista está dizendo ali? O salmista está dizendo: aonde você coloca a sua confiança. Quando o salmista expressa Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele está nos fazendo refletir aonde nós estamos colocando a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. E agora cada um de nós pode responder, porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança aonde? No dinheiro. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nos médicos. Muitas vezes nós só colocamos a nossa confiança naquilo que os nossos olhos veem. Nós colocamos a nossa confiança no nosso intelecto. Nós colocamos a confiança no nosso jeito de viver a vida. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança somente com aquilo que nós queremos colocar ela.
E muitas vezes nós buscamos confiança em todos os lados e nos esquecemos que nada disso, dinheiro, nosso intelecto, nossa casa, nosso carro, pode nos dar refúgio, pode nos dar segurança. A segurança do crente ainda está no nome do Senhor. Então não posso colocar a minha confiança naquilo que é passageiro, naquilo que vai passar. Não coloque a tua esperança na tua inteligência, na tua influência, no teu poder, não. E nessa manhã eu pergunto para nós: onde está a nossa segurança? Onde está a nossa segurança? Eu já trabalhei num crematório, e tanto rico quanto pobre, independente de classe social e religião, quem vai para o crematório vai ser cremado, obviamente, né? Quem é sepultado é outro processo. Mas tanto na cremação quanto no sepultamento eu nunca vi, e olha que eu já fiz velório nessa vida, um caixão que tem uma gaveta. Não tem. Porque eu nunca vi ninguém botar terra dentro do caixão, porque a terra não traz segurança. Eu nunca vi ninguém botar dinheiro dentro, porque o dinheiro também não traz segurança. Pelo contrário, eu vejo as pessoas que colocavam alguma joia e depois, antes de cremar, tiravam para não cremar. E é isso que o salmista está dizendo: se atente, acorda para a vida. Nenhum bem que você possui lhe dá segurança de nada, mas aqueles que temem a Deus sabem que a sua segurança está em Deus. Amém? Então não coloque a tua confiança em coisas. É isso que ele está dizendo. Depois ele diz que ele é a nossa fortaleza. O que ele está mostrando? Que quando nós somos acuados por circunstâncias, quando nós somos assolados pelos sentimentos horríveis, terríveis, quando nós somos atacados por inimigos perigosíssimos, nós temos uma fortaleza, nós temos um abrigo, nós temos um refúgio, e esse refúgio e fortaleza é o Senhor. É isso que ele está dizendo: Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Se você estiver em Deus, meu irmão, você está bem protegido, você está bem guardado. E ele diz que é socorro bem presente na tribulação. Quando ele fala isso, qual é a ideia aqui de tribulação? É a ideia de quando você está num beco sem saída, quando você já não consegue mais fazer nada, quando tudo parece estar desmoronando, quando você está num cerco, quando você não sabe para onde mais correr. É nessa situação que o socorro bem presente, ele aparece na nossa vida e nos dá uma direção para que nós possamos continuar caminhando. É nessa situação. E o povo que era protegido por Deus, ele estava dizendo: não precisa ter medo da fúria da natureza, porque nos versos 2 e 3 ele diz assim: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nenhum ser humano, meus irmãos, por mais poderoso seja, por mais influência que ele tenha, nenhum cientista ou nenhum estudioso especializado no estudo da natureza, ele não tem segurança quando a terra convulsiona, quando a terra ela entra em colapso. Nenhum cientista, nenhum homem inteligente, quando veio o tsunami, foi capaz de barrar, foi capaz de parar. Nenhum ser humano consegue fazer com que o vento ele pare, com que o tornado ele pare. Não, nós não temos essa capacidade. Mas o salmista está dizendo assim: olha, eu conheço um Deus que tem poder sobre a natureza. Pode ser que o vento vai soprar para você, pode ser que o mar ele vai tentar te engolir, mas existe um Deus que tem controle sobre a natureza, que tem um controle sobre todas as coisas, que ele tem todo o poder.
Aí eu vou para a palavra de Deus e eu me lembro daquele homem. Jesus estava num barco lá em Mateus 8:23, e de repente acontece que uma violenta tempestade. Mas Jesus estava onde? No barco, dormindo. Os discípulos, com medo, eles vão tentar acordar Jesus. Por quê? Porque a tempestade era muito forte, o vento era muito forte, a onda estava muito forte e alta. Então eles despertam a Jesus e dizem: Senhor, faz alguma coisa, porque nós vamos morrer, vai acabar tudo. Se tu tem um plano de salvar a humanidade através da cruz, vai dar ruim, porque o vento está nos engolindo, o mar quer nos tragar. Jesus levanta-se e diz: por que vocês têm pouca fé? E o que Jesus faz? Repreende a fúria do vento, repreende o mar, e tudo se faz bonança, tudo fica tranquilo. Ei, somente Deus tem poder para acalmar a tempestade e esse vento forte que tem assolado a tua vida, a tua casa e a tua família. E a boa notícia é, nesta manhã, Ele está aqui para dizer: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar, confia em mim. Aleluia, é isso que o salmista está dizendo. Porque, irmãos, a dificuldade vai vir para todo mundo, crente ou não crente. O aperto vai chegar para todo mundo. A diferença é para aquele que tem Deus como refúgio. Aleluia, esse não passa sozinho, esse ele prevalece, esse ele permanece. Então Jesus questiona eles. Aí Jesus acalma o vento, acalma o mar. E o que eles dizem? Quem é este? Eles já andavam com Jesus, mas eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é assim na nossa vida, irmãos? Quando a gente vê que não tem mais saída, não tem mais para onde correr, Deus simplesmente faz um milagre, a gente fica boca aberta e diz: meu Deus, só tu mesmo para fazer isso. A gente quase nem acredita, irmão, mas milagre não se explica, irmãos. Milagre se aceita, se vive e se dá glória a Deus. O importante é que a resposta de Deus, ela vai vir para a nossa vida. Aleluia. Então Deus é o nosso refúgio. Mesmo diante das tribulações da vida, mesmo diante das convulsões da natureza, mesmo diante das situações que você e eu não temos controle. Tem coisas que fogem do nosso controle, mas a nossa fé precisa estar firmada, inabalada em Deus, que tem o controle de toda a natureza. Então a primeira resposta que a gente precisa dar é: eu preciso ter confiança em Deus, de que Ele está me guardando, de que Ele está presente em tudo e que Ele é o meu refúgio. Amém? Então a primeira parte trata sobre isso. Na segunda divisão desse salmo é sobre a presença de Deus. Vai dos versos 4 ao verso 7. Aqui o salmista então faz uma transição, né? Agora ele vai mudar o cenário e ele vai descrever o povo com Deus presente no meio dele. Então a primeira parte nós vimos que é o que? Deus como refúgio, Deus como fortaleza. Agora do verso 4 até o verso 7 nós vamos ver que Deus está conosco, que Deus está no meio do seu povo. Olha o que diz os versos 4, 5, 6 e 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A primeira parte do verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se nós olharmos a situação geográfica de Jerusalém, não tem rio, lá não tem rio nenhum. Ué, então por que é que o salmista está falando de um rio? Esse rio que ele está mencionando é o próprio Deus. Esse rio que ele fala é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por que é que não tinha rio? O que ele fez para ter água lá dentro, para ele poder escrever que existe um rio? Na época que Jerusalém ela era sitiada,
Um dos reis, ele disse o seguinte: se nós ficarmos sitiados, os povos inimigos ficarem muito tempo ao nosso redor, a gente não tem como sair para buscar água. Então ele fez uma engrenagem e colocou água dentro da cidade, porque se eles fossem cercados pelos inimigos, haveria ali água suficiente para que eles não morressem de sede, para que eles pudessem ter então água dentro dos muros de Jerusalém. Mas aqui ele está falando dessa presença de Deus, dessa cidade que é regada pelo rio da graça de Deus. Aqui o salmista ele está expressando que essa fonte de água, que essa fonte, ela vem de um lugar, vem do trono de Deus, e essa água, ela é a única que sacia a sede de todos nós. Somente essa água que vem de Deus. Então por isso que ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele diz: o santuário das moradas do Altíssimo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós já sabemos, Deus não habita em corpo, num templo físico feito de tijolos, feito de madeira, feito de mármore. Não, Ele não habita num lugar feito por mãos humanas. Então quando nós sairmos daqui, Jesus, Ele não vai ficar aqui nessas quatro paredes, apesar de a presença dele encher toda a terra. Mas onde é que Jesus vai? No templo ambulante. Quem é o templo ambulante, irmão? Somos nós. A diferença é que uns são templo, outros são catedral, e está tudo bem, não é verdade? Eu sou catedral e glória a Deus por isso, aleluia. Mas ainda vou ser templo, igual o Fabianinho é subcongregação, é menor ainda. Mas vou chegar lá. Deus está dizendo assim, ó: ei, eu não quero que vocês andem sem a minha presença. Eu não quero que vocês só venham aqui no culto, me dão um beijinho, me dão um tchau, e depois quando vocês estiverem lá, vocês não se lembram mais de mim. Não, eu quero que vocês deixem eu habitar em vocês. Nós somos o templo do Espírito Santo, meu irmão. Que privilégio! No Antigo Testamento eles não tinham esse privilégio. O Espírito Santo não havia descido ainda na terra, então o Espírito Santo descia em ocasiões específicas. Mas depois do Pentecostes, lá de Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco, está com a igreja todos os dias, meu irmão. Então não existe um lugar que nós vamos que o Espírito Santo não esteja conosco. Por quê? Porque nós somos o santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos o santuário de Deus. Você é a habitação de Deus. Você agora é o santo dos santos da glória de Deus. Que privilégio, meus irmãos. Que privilégio. O nosso Deus, Ele disse, ó: não quero habitar em templos feitos por mãos humanas. E olha que existe templo bonito. Eu já fui em cada um que a gente fica assim, meu Deus, que templo bonito. Mas Ele não se importa com isso. Ele se importa com o nosso templo, mas Ele quer arrumadinho. O nosso templo também está bonitinho. Para Ele morar aqui tem que estar tudo limpinho, tem que estar tudo organizado, não pode ter sujeira. E outra coisa, o Espírito Santo não é visitante. Às vezes a gente diz, hoje eu recebi a visita do Espírito Santo. Ele é visitante na sua vida? Não, o Espírito Santo é morador, meu irmão. O Espírito Santo habita em nós, e Ele quer continuar habitando até o dia que Jesus vir buscar a sua igreja. Tenha fé e tenha esperança nisso. Então existe esse rio e existe esse santuário que somos nós. E depois ele diz, ó: Deus está no meio dela. É por isso que nós não seremos abalados. Nós não somos abalados não é porque nós somos inteligentes. Nós não somos abalados não é porque nós temos estudo. Nós não somos abalados não é porque nós temos uma posição boa financeiramente. Não, só não somos abalados porque Deus está no nosso meio, porque Deus está conosco. Porque se o Senhor sair de nós, meu irmão, nós estamos fritos, nós estamos pegos. Se Deus estiver conosco, nós somos mais que vencedores. Mas vamos tomar cuidado, porque é só se Ele estiver conosco. E para que essa presença seja mantida, nós precisamos deixar de lado o pecado que nos separa de Deus, o pecado que nos tira a visão das coisas do céu, o pecado que nos tira o desejo de desfrutar aquilo que Deus tem para nós no futuro, por querer desfrutar no presente agora
aquilo que ele é passageiro. Nos versos 4, 5, 6 e 7, Jerusalém estava sendo atacada. Agora pense em Jerusalém. Se Deus está no meio dela, ela não é abalada. É isso que a Bíblia está dizendo. Jerusalém, meus irmãos, ela sofreu muitos ataques, muitos. Mas ela está aí, de pé até hoje. Por quê? Porque Deus está no meio dela. Só existem 2 registros na história que vai contar que Jerusalém, ela foi abalada. Ela sofreu um ataque, só que ela não foi dizimada, mas ela sofreu com esse ataque. O primeiro foi no ano 586, com o rei Nabucodonosor. Ele destruiu a cidade de Jerusalém. E depois também no ano 70 da era cristã, por Tito Flávio. Mas por que é que foi destruída a cidade de Jerusalém naquela época? Porque Deus havia saído da cidade. Deus não estava mais na cidade. Deus queria trazer um ensinamento para aquele povo. Deus entregou aquela cidade como disciplina e como juízo para o povo. Mas muitas vezes que outras nações se reuniram para tentar acabar com o povo de Deus, a cidade foi preservada, porque Deus está no meio dela. Tem um exemplo na Bíblia, eu acho lindo essa história. É uma das histórias que eu mais gosto do Antigo Testamento. Lá em 1 Crônicas, capítulo 20. Ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 20. Fala da história de um rei chamado Josafá. Você já ouviu a história do rei Josafá? A Bíblia vai dizer que os moabitas, os inimigos, eles vieram para tomar a cidade. E eles mandam mensageiros até Josafá, dizendo: olha, Josafá, eles vão nos destruir, eles vão nos engolir. Nós não temos armas de guerra, nós não estamos preparados, não vai dar tempo de a gente treinar o exército. Eles vão vir com tudo, eles estão em maior número e nós vamos morrer todos. Esse foi o recado que mandaram para o rei Josafá. Mas Deus estava no meio dela. Sabe o que aconteceu? Quando o rei Josafá recebe essa notícia, ele fica com medo. Irmão, não quer dizer que Deus está conosco, que a gente não sente medo, a gente é ser humano. Só que ele fez uma coisa maravilhosa, ele fez uma coisa linda. Quando veio o medo, ele disse o seguinte: eu vou consultar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou deixar os meus olhos fixos em Deus. E a Bíblia diz que ele disse: olha, eu vou apregoar agora um jejum, ninguém come, ninguém bebe, enquanto Deus não nos responder. E foram para a oração, e foram buscar a Deus. E sabe qual é a resposta de Deus? Ele diz assim: olha, fiquem tranquilos. Deus levanta Jaziel, um profeta, no meio da congregação. Fiquem tranquilos, porque esta peleja vocês não vão ter que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Deus estava dizendo: eu estou no meio da cidade, pode vir quente que eu estou fervendo, e se vier fervendo eu estou evaporando. Aplauda o Senhor mais forte, irmão, enquanto eu tomo água. Os inimigos vieram, e essa guerra, irmão, foi uma guerra diferente. Deus disse assim: guardem os instrumentos de guerra de vocês. Olha que Deus maravilhoso. Quando Deus está no meio da gente, meu irmão, a gente pode guardar os armamentos de guerra. Ele disse: eu vou agir diferente na vida de vocês, e vocês verão um grande livramento, a grande salvação que eu vou dar ao meu povo, só porque eu estou no meio de vocês. Sabe o que Deus disse? Pega aí os instrumentos de música, pega tudo, guarda as armas de guerra. Vocês vão vencer essa guerra louvando o meu nome. Vocês vão vencer essa guerra exaltando o meu nome. Vocês vão vencer essa guerra não é com espada, não é com lança, mas é louvando e engrandecendo o meu nome. E olha o que a Bíblia vai dizer. O próprio Deus determinou: manda chamar os cantores, põe na frente para louvar, guarda as armas, eu quero agir diferente.
E qual era o trabalho do povo, irmão? Era adorar. O nosso trabalho hoje aqui, irmão, é adorar. Aleluia. Enquanto nós estivermos adorando, Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai trabalhando na nossa casa. Irmãos, e a Bíblia diz que enquanto eles louvavam, Deus ele colocava emboscada contra os inimigos. Enquanto eles louvavam, Deus tirava eles do perigo. Enquanto eles louvavam, Deus fez um exército inteiro, irmão, se autodestruir. O povo de Israel não precisou ir na guerra contra ninguém, porque o exército mesmo se autodestruía. E que coisa linda, meu irmão, quando o Todo-Poderoso começa a agir. E era o povo louvando e Deus guerreando, era o povo louvando e Josafá vencendo, era o povo louvando e Deus triunfando, os inimigos sendo confundidos, e começa a aparecer os moabitas, e começa os amonitas, mas ninguém resiste, ninguém persiste. Quando Jeová entra na guerra, meu irmão, é para vencer. Se Deus está conosco e você está numa guerra, é para você vencer. Não é para você ficar prostrado, mas é para você vencer no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos vencer as nossas guerras louvando ao Senhor, meu irmão. Vamos convidar Jesus para as guerras. Sabe, o grande problema não é a presença do inimigo contra nós. O grande problema é nós não termos a presença de Deus conosco na guerra. Aleluia. Mas Ele está aqui nessa manhã, e Ele está dizendo assim: sabe por quê? Você já fez de tudo, você já lutou com as tuas armas, você já lutou com a sua inteligência, você já lutou com a tua força, você já usou todos os seus recursos, mas você se esqueceu de mim. Você não me consulta mais primeiro. Eu não sou mais a prioridade. Primeiro está o teu dinheiro, a tua confiança, a tua posição, e você viu que isso aí só te afundou mais. O perigo do crente, irmão, é sair para a guerra sem a presença de Deus. Lembra que Jerusalém 2 vezes foi atacada e foi vencida? Porque Deus havia saído da cidade. Mas se Deus estiver em nós, nós somos a Jerusalém de Deus, nós somos a igreja. Jerusalém representa a igreja. Se Deus estiver no nosso meio, meus irmãos, se Deus estiver habitando em nós, a presença do inimigo não vai fazer diferença nenhuma, porque quem vencerá essa peleja por nós é o próprio Deus. E o que a gente vai fazer, irmão? Nós vamos louvar a Deus. Ah, mas eu não sei cantar afinado. Coloca um hino, irmão, e canta junto, não tem problema. Isso aí é um zunido no ouvido do cão e na capetada tudo. Muita gente perdendo a batalha porque não colocou o seu refúgio e a sua confiança em Deus. Já saiu do nosso vocabulário, irmãos: se Deus mandar eu faço, se Deus mandar eu ir eu vou. Hoje é eu faço, eu vou, eu fico, eu compro, eu vendo, eu troco de casa, eu troco de casa. É eu. Um monte de gente perdendo a batalha porque não colocou Deus na frente do eu. Mas nessa manhã a misericórdia de Deus, ela é tão grande, meus irmãos, que Ele está dizendo assim: me coloca como prioridade na tua vida, me coloca como primeiro, e eu tenho certeza que você não vai perder mais nenhuma batalha. Vai sair mancando? Vai levar um tiro? Vai. Quem vai para a guerra acontece isso. Mas quando os nossos olhos se fecharem aqui, nós temos uma eternidade inteira para estar com Ele. Então, meu irmão, não lute mais com as tuas forças, não lute mais com as tuas guerras. Permita que o Senhor peleje por você, permita que o Senhor trabalhe por você. E eu tenho certeza, meus irmãos, que quando nós fazermos isso, Deus vai nos abençoar. Amém? Então lute louvando o nome do Senhor. E nós vamos então resumir essa segunda divisão. A verdadeira segurança e alegria não vem de estruturas humanas ou de circunstâncias externas, mas da presença imutável de Deus no meio do seu povo. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que age com poder,
e Ele está conosco. Vamos valorizar, meus irmãos, mais a presença de Deus, porque Ele está no meio de nós. E a terceira e última divisão, e eu já encerro, vai falar sobre o poder de Deus. A primeira divisão falava sobre o quê? Você lembra? Deus é o nosso refúgio, a proteção de Deus. A segunda é a presença de Deus está no nosso meio. E a terceira e última que eu quero comentar, o poder de Deus, que vai do verso 8 ao verso 11, que diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora temos um outro cenário, muda novamente a cena. Agora nós somos convidados a observarmos, a olharmos um campo de guerra, as consequências de uma guerra. A Bíblia diz: carros queimados ao fogo, lança despedaçada, o arco quebrado, tudo enferrujado, caído, destruído, aquelas armas de guerra, aquelas ferramentas, tudo despedaçado. O que isso quer dizer, irmãos? O que o salmista quer nos ensinar aqui? Ele está dizendo que Deus abate a força poderosa desse mundo. Quando Jesus vier, Ele vai lançar no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo e a morte, e mais aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. E naquele dia a vitória será do Senhor, será do povo de Deus. Diante de Cristo, irmãos, todas essas armas de destruição que o mundo utiliza, o salmista está dizendo, vai virar sucata, vai virar pó, vai queimar. É isso que ele está querendo dizer para nós. E no verso 10, eu quero chamar a atenção, porque diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Geralmente a gente usa esse verso, para acalmar o coração, às vezes, de alguma pessoa que está passando por uma luta. Mas esse texto não está dizendo isso, por mais que tenhamos boa intenção. E também aqui não estou dizendo que Deus não diz para nos aquietarmos. Sim, em momentos da nossa vida Deus diz para nós nos aquietarmos e confiarmos nele. Mas dentro desse contexto que nós estamos estudando aqui, o que isso quer dizer? Deus está dizendo assim, fique tranquilo, aquieta o seu coração, porque eu tenho controle de tudo. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim, aquietai-vos. Ele está dizendo para as nações, eu sou Deus. Ele está dizendo para aquelas nações que têm armas nucleares, baixa a bola de vocês. Ele está dizendo para aquelas nações que elas estão muito grandes, que têm instrumentos de guerra sofisticados, achando que estão no controle. Deus está dizendo assim, aquietai-vos, baixa a bola de vocês, porque somente eu sou Deus na terra, e esses instrumentos que vocês têm, todos eles um dia serão abatidos, e a vitória é minha, diz o Senhor. Deus está dizendo para a terra, quem manda na terra é o céu. Deus está dizendo para o homem, quem manda na terra é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está dizendo, se aquietem, porque eu sou Deus. Irmãos, numa época em que o mundo caminha passos largos para o seu bel prazer, num mundo que estamos vivendo, onde o mundo caminha para a destruição, o mundo sendo tomado por ideologias perniciosas, perigosas, é preciso que a igreja do Senhor entenda uma coisa: Deus está no seu trono, e Ele não perdeu o controle de nada.
Deus está acima de tudo, e Ele diz para todos nós e para todas as nações da terra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Deus exorta o seu povo então a descansar na sua presença e confiar no seu poder. Fique de pé, meus irmãos. O verso 11 é uma repetição do verso 7. Até parece que esse é o tema central, porque diz assim, o verso 7 e o verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estamos vivendo dias difíceis, o mundo está doido, parece que os homens perderam o juízo. Os homens aplaudem, têm tendência a aplaudir a desgraça e zombam da virtude. Um homem, um pai de família, quanto mais mulher tiver, mais é aplaudido pelo mundo. Isso aí é cultura do mundo, não é nossa. Ame a escolha que você fez aí, em nome de Jesus. E zombam daquilo que é virtude. Não, beijar somente no altar, não tem como. O mundo está assim, o mundo está em desordem. Esta é a convulsão que tem sobre o mundo. O mundo está caminhando para uma agenda devastadora. Mas precisamos, irmãos, dizer nessa manhã para o nosso coração: coloca a mão no teu coração. Eu não sou de fazer disso, é a primeira vez que estou fazendo, então me ajude. Diz para o teu coração assim: acalma. Fala mais alto: acalma. Acalma. Deus está no controle. Deus é soberano. Deus não perdeu o controle. Ele não está de férias, meu irmão. Ele não está em viagem. Ele não está dormindo. Entenda essa verdade: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Quero orar por nós nessa manhã. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual é o mar que está contra a tua vida. A crise, ela chega sem avisar mesmo. Mas se Deus estiver no nosso meio, nós não vamos ser abalados. E eu quero colocar diante de Deus agora um pedido de oração pelo Joaquim, que está há mais de 40 dias na UTI, internado, pequenininho. Vamos orar por ele. E você também que tem um pedido de oração, ou está vivendo uma guerra, se quiser, coloque a mão no teu coração e nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele venha trazer então resposta para nossas vidas. Senhor, no teu nome nós oramos nesta manhã, e nós entendemos essa verdade: Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente na tribulação. Nós apresentamos o pequeno Joaquim diante do Senhor. Tu és Deus que sabe todas as coisas. Tu sabes o desejo dessa igreja, o desejo dos teus filhos, dos pais, dos familiares do Joaquim, é de que ele venha ser curado por Ti, venha acontecer um milagre, Senhor, na vida dele. Tu és um Deus que opera milagres sem deixar cicatriz, sem deixar sequela. E nós oramos com fé pela cura do Teu filho, mas sabendo que a última palavra vem do Senhor, que Tu és soberano sobre tudo. Também oro, Senhor, por mim, por minha família e por todos os irmãos que aqui estão e têm um pedido diante do Senhor. Eu quero pedir, Pai, que nós nunca venhamos nos esquecer que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza e que Tu tens socorro bem presente quando nós estivermos atribulados. Sim, Pai, aquieta o nosso coração, nos ajude a mantermos os olhos fitos no Senhor, a nossa esperança no Senhor, e que nunca falte, Senhor, a Tua provisão e a Tua presença nas nossas vidas. Pai, eu oro por cada um que aqui está nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. Estenda as mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém. Vá em paz em nome de Jesus.